Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos uma ótima semana. Hoje é dia 19 de fevereiro e o ano é 2024. Então façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então se seus dias estão sendo ruins, se você não tem bons resultados, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar toda a sujeira, toda a impureza, toda a escuridão e todas as trevas que existem na sua mente. Coloque lá apenas a luz de Deus, a luz divina, e agindo assim diariamente, com certeza você terá bons resultados e seus dias passarão a ser dias bons, dias produtivos. Mas você precisa fazer isso diariamente. Não adianta você fazer isso aí durante uma semana, durante um mês e achar que tudo já está resolvido em sua vida. Só vencem aquelas pessoas que são constantes naquilo que elas fazem. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 9 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio que é o quinto livro da nossa Bíblia Sagrada, o quinto livro do Pentateuco e também o quinto livro escrito por Moisés. E este livro trata exatamente dos discursos e dos sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel quando eles estavam acampados nas planícies de Moabes, preparados já para a conquista da terra prometida. Então Moisés fez esse discurso para trazer mais fé, mais confiança, mais coragem ali, para que aquele povo pudesse conquistar a famosa terra prometida. E são 3 discursos, em cada discurso Moisés tratou de um assunto. O primeiro discurso ele falou das caminhadas, das jornadas que o povo de Israel teve ali desde a saída da escravidão do Egito até chegarem à terra prometida. Então ele falou das caminhadas que eles fizeram, também dos locais onde eles acamparam. Então este é o primeiro discurso. O segundo discurso, o segundo sermão, ele tratou das leis, da importância das leis de Deus para o povo de Israel, da importância das leis, de seguir as leis, dos estatutos, dos princípios e dos mandamentos, como aquilo é importante ali para as pessoas obter esse conhecimento. No terceiro discurso, no terceiro sermão, ele falou da importância de seguir as leis, de obedecer às leis de Deus e como Deus é benevolente, misericordioso e Deus quando se agrada, quando ele vê que a pessoa está fazendo a coisa corretamente, está seguindo os seus princípios, está seguindo suas leis, então Deus trata de multiplicar, de trazer prosperidade, de multiplicar tudo aquilo que aquela pessoa faz. Por quê? Porque a pessoa está obedecendo os seus mandamentos, as suas leis e os seus estatutos. Então Deus multiplica e Deus cuida com zelo da pessoa que segue os seus mandamentos, as suas leis. Então é disso que trata exatamente o livro de Deuteronômio. Exatamente o livro de Deuteronômio vem tratar desses 3 sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel. Então hoje, como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 9 do livro de Deuteronômio, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Você não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, mas se isso for muito para você, então deixa apenas seu like, nos ajude a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para você. Então vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, a nossa ferramenta de trabalho, a palavra de Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, e vamos abrir aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 9 do livro de Deuteronômio. Se você
não sabe ainda, a Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. Nosso trabalho é ler livro por livro, ler e comentar livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Então chegamos no capítulo 9 do livro de Deuteronômio, e se você quiser conhecer, se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para a sua vida, basta você assistir aos nossos vídeos aí, procura aí no nosso canal a nossa playlist chamada Deuteronômio, e lá você vai encontrar os vídeos com a leitura e também com o comentário dos capítulos anteriores, como tem outras playlists também, playlist de Gênesis, playlist de Provérbios, playlist de Eclesiastes, do livro de Jó e assim sucessivamente. Temos várias playlists aí para que você possa adquirir mais conhecimento e mais sabedoria para você. Então, se você de repente não gosta de ler, então nós fazemos a leitura e também comentamos para você. Então, assista aos nossos vídeos. Então, vamos começar a nossa leitura de hoje, e no capítulo 9 do livro de Deuteronômio, no versículo 1, diz assim. Então aqui só lembrando que é Moisés se dirigindo ao povo de Israel ali, quando eles estavam acampados nas planícies de Moabe. Então Moisés fazendo os seus discursos ali para todo aquele povo, para encorajar e trazer mais fé e confiança para aquele povo. Então ouve, ó Israel, hoje deves passar o Jordão para possuíres nações maiores e mais poderosas do que tu, cidades grandes e muradas até o céu. Então Moisés se dirigindo ali ao povo, ele diz: ouve, ó Israel, hoje deves passar, ou seja, hoje deves atravessar o Jordão, o rio Jordão, para possuíres nações maiores e mais poderosas do que tu, cidades grandes e muradas. Versículo 2: um povo grande e alto, os filhos dos Anaquins, os filhos dos gigantes. Anaquins aqui eram os filhos dos gigantes. Um povo grande e alto, os filhos dos Anaquins, a quem conheces e de quem ouvistes falar. Quem pode resistir diante dos filhos de Anak? Anak, que era o rei dos gigantes, dos Anaquins. Então, como dito, o povo de Israel, eles se viam como insetos, como gafanhotos, e achavam que os outros povos eram povos gigantes. Então eles se viam como gafanhotos, então os outros povos viam o povo de Israel como gafanhotos também. Versículo 3: entendemos, portanto, neste dia, que o Senhor teu Deus é aquele que vai adiante de ti, como um fogo consumidor, ele os destruirá e fará com que caiam diante da tua face. Assim tu os expulsarás e os destruirás rapidamente, como o Senhor te ordenou. Então, o que diz aqui Moisés é que em tudo que você for fazer, ponha Deus à frente de tudo. Deus vai na frente da sua batalha, Deus vai na frente da sua conquista, e Deus, ele indo na frente, ele vai destruir com fogo ardente todos os seus inimigos, e você vai conseguir expulsar os seus inimigos e conquistar a sua famosa terra prometida. Então, o que diz aqui Moisés: entendemos, portanto, nesse dia que o Senhor teu Deus é aquele que vai adiante de ti. Então ponha Deus à frente de todos os seus projetos, ponha Deus à frente da tua vida, e você vai ver os milagres e as bênçãos que Deus vai proporcionar para você. Não fales no teu coração, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, dizendo: pela minha justiça o Senhor me trouxe para possuir esta terra, mas pela iniquidade destas nações o Senhor os expulsou de diante de ti. Então não fale que foi você que conquistou aquilo, foi através da sua justiça. Não foi a sua justiça, mas sim a justiça de Deus que fez com que você conquistasse todos os seus objetivos apenas com a justiça de Deus. Quando a pessoa põe Deus à frente da sua vida, a vida da pessoa prospera. Ela consegue ter sucesso em tudo que ela faz. Tudo que ela faz vai virar, tudo que ela põe a mão vai virar ouro. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração que vais possuir a terra, mas pela iniquidade dessas nações. O Senhor teu Deus as expulsa
de diante de ti, e para que ele possa realizar a obra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então não é pela tua justiça, e sim pela iniquidade daquelas nações, que eram nações mais pecadoras do que o povo de Israel. Eram nações mais maldosas e pecadoras do que a própria nação de Israel. E então é por isso que Deus está expulsando todo aquele povo daquelas terras e passando aquelas terras por possessão ao povo de Israel. Entende, portanto, que não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado. Então não é pela tua justiça, porque você também é um povo obstinado, um povo desobediente, um povo incrédulo e sem fé. Então o povo de Israel era um povo obstinado, era um povo desobediente, um povo incrédulo e sem fé. Lembra-te e não te esqueças como provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que deixastes a terra do Egito, até que chegastes a este lugar. Fostes rebeldes contra o Senhor. Então também o povo de Israel era um povo rebelde, era um povo obstinado, né, que provocou a ira de Deus várias e várias vezes, e Deus queria destruir aquele povo, e só não destruiu porque Moisés, que era um homem muito sábio, muito inteligente, sempre intercedeu a favor do povo de Israel. Senão Deus também tinha destruído aquele povo, como vai fazer com todos os outros povos que habitam a terra prometida. Também em Horebe provocastes a ira do Senhor, e o Senhor se irou convosco para vos destruir. Em Horebe também o povo de Israel provocou a ira de Deus, e Deus ficou irado, se irou convosco para vos destruir. Então Deus queria destruir ali o povo de Israel. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Então Moisés subiu o monte Sinai, e ali ele ficou durante 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, conforme fez Jesus, que depois de batizado, ele se lançou no deserto e ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, até que os anjos de Deus vieram salvá-lo, vieram resgatá-lo. Então Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, recebendo as instruções, orientações, e também ele orando em favor do povo de Israel. E o Senhor me entregou 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas havia escrito conforme todas as palavras que o Senhor falou convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação. Então aqui é Moisés narrando, citando ali para aquele povo todas as coisas que eles fizeram ali na caminhada, desde da escravidão do Egito até a chegada na terra prometida. Então Moisés fala aqui que ele, nos 40 dias e 40 noites que ele ficou lá em cima do monte, ele recebeu 2 tábuas de pedra, e nestas tábuas estavam escritos os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que Deus havia escrito com seu próprio dedo ali naquelas tábuas de pedra. E aconteceu que no fim de 40 dias e 40 noites, que o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. Então, aconteceu que no fim dos 40 dias e 40 noites, versículo 11, no fim dos 40 dias e 40 noites, que o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. Versículo 12: E o Senhor me disse: Levanta-te, desce rapidamente daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito se corrompeu. Eles se afastaram rapidamente do caminho que eu lhes ordenei. Eles fizeram para si mesmos uma imagem de fundição. Então, sempre foi e é natural do ser humano ele adorar, ele precisar sempre de um Deus, mesmo que seja uma estátua, seja uma imagem de pedra, de ouro, de prata, de bronze, de latão. Ele sempre precisa de alguma coisa para ele adorar, para ele confiar, para ele acreditar, para ele colocar. Ele precisa sempre de alguma coisa que vai trazer proteção para ele, e ele vai poder orar
né, para aquela imagem, para que aquela imagem traga tudo aquilo que ele precisa e o proteja. Então é natural do ser humano fazer isso. Então o povo de Israel ali durante o período que Moisés ficou no monte, os 40 dias e as 40 noites, eles já trataram de fazer um bezerro de ouro para que eles pudessem idolatrar, para que eles pudessem amar, para que eles pudessem orar por aquele bezerro, a fim de que aquele bezerro pudesse realizar os seus desejos. Além disso, o Senhor falou comigo dizendo: eu vi esse povo, e eis que é um povo obstinado. Então Deus falou ali para Moisés e disse: eu sei que esse povo é um povo obstinado, ou seja, um povo desobediente. Deixe-me sozinho para que eu os destrua e apague o seu nome debaixo do céu. E farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Então Deus pede ali para que Moisés deixe ele sozinho, para que ele possa destruir aquela nação. E através de Moisés ele vai fazer uma outra nação maior e mais poderosa do que aquela nação de Israel. Assim eu me virei e desci do monte, e o monte ardia com fogo, e as duas tábuas do pacto estavam em minhas mãos. Então Moisés veio, desceu, e quando ele desceu ali do monte com as duas tábuas, aquele monte ele ardia em fogo. Eu olhei, e eis que vós haveis pecado contra o Senhor vosso Deus, e vós tineis feito um bezerro fundido. Vós desviastes rapidamente do caminho que o Senhor vos havia ordenado. Então, quando Moisés desceu ali do monte, aquele povo já havia feito um bezerro fundido, né? E já estavam adorando e orando ali por aquele bezerro, né? Porque é natural, como já falei, do ser humano, ele sempre precisa adorar, idolatrar alguma imagem, algum santo, algum Deus. Eu olhei as duas tábuas e as lancei de minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Então Moisés, que tinha descido ali com as tábuas dos 10 mandamentos, ele acabou quebrando aquelas tábuas porque ele ficou irado, ele ficou muito zangado. E caí diante do Senhor como nos primeiros 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa de todos os vossos pecados, que pecastes agindo impiamente aos olhos do Senhor para provocá-lo a sua ira, para provocar a sua ira. Então Moisés se lançou ali e pediu, orou por Deus para que Deus não ficasse irado com aquele povo, porque tive medo por causa da ira e o grande desprazer com que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir, mas também neste tempo o Senhor me ouviu. Então Moisés ficou ali, Moisés caiu diante do Senhor como nos primeiros 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, por causa de todos os vossos pecados, por causa de todos os pecados do povo de Israel, que pecastes agindo impiamente aos olhos do Senhor para provocar a sua ira. Porque tive medo por causa da ira e do grande desprazer com que o Senhor se acendeu contra vós, para vos destruir, mas também neste tempo o Senhor me ouviu. E o Senhor se irou com Arão para destruí-lo, e ao mesmo tempo orei por Arão. Então Moisés está orando aqui pelo povo de Israel, pedindo para que Deus não destrua aquele povo, não mate aquele povo. Mas Deus também ficou irado com Arão. Por quê? Porque ele permitiu que aquele povo fizesse aquela estátua, fizesse aquele bezerro de ouro. E tomei o vosso pecado, o bezerro, e tomei o vosso pecado, o bezerro que haveis feito, eu queimei com fogo, eu pisei, eu moí em pedaços. Então Moisés ficou irado ali, ele pegou aquele bezerro e queimou aquele bezerro com fogo e moeu aquele bezerro em pedaços, muito pequenos, até que ficaram pequenos como o pó, e lancei o seu pó no ribeiro que descia do monte. Então Moisés, ele moeu aquele bezerro em pedaços, e quando aquele bezerro se transformou, quando aqueles pedaços se transformaram em pó, ele pegou aquele pó de ouro e lançou todo sobre o bezerro que descia ali o monte. E em Taberá, e em Maçã, e em Quibrote Ratavã, provocastes a ira do Senhor. Então era aquele povo que vivia sempre provocando a ira de Deus, murmurando, criticando, reclamando de todas as ações, de tudo que Deus fazia, Moisés e Arão faziam.
Do mesmo modo, quando o Senhor vos enviou a Cádiz Barneia, dizendo, ide e possui a terra que vos dei, então vos rebelastes contra o mandamento do Senhor, vosso Deus, e não crestes nele, nem ouvistes a sua voz. Fostes rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Então, Moisés está dizendo ali que aquele povo é um povo que sempre foi rebelde contra Deus desde que Moisés conheceu aquele povo. Assim caí diante do Senhor 40 dias e 40 noites, como caí na primeira, porque o Senhor havia dito que vos destruiria. Então Moisés novamente ficou 40 dias e 40 noites ali em jejum, orando a Deus, pedindo para que Deus não destruísse aquele povo. Portanto, orei diante do Senhor e disse, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que trouxeste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a teimosia deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado. Então Deus está pedindo aqui para que Deus não olhe para a teimosia daquele povo, para a iniquidade, para que Deus não dê atenção à teimosia daquele povo, à iniquidade, os pecados daquele povo, porque se assim Deus fizer, com certeza vai destruir todo aquele povo, porque era um povo verdadeiramente obstinado e desobediente. Para que a terra de onde nos tirastes não diga, pois o Senhor não pôde trazê-los à terra que lhes prometeu, e porque os rodeava, ele os tirou para matá-los no deserto. Então não destrua este povo, porque se assim fizer, todos os outros povos vão rir, vão achar graça e vão dizer que aquele povo de Israel era um povo tão ruim que Deus os tirou da escravidão do Egito para matá-los todos ali no deserto. E Deus não foi capaz de conduzir aquele povo da escravidão do Egito até a terra prometida. Deus não foi capaz, não foi Deus não teve essa capacidade de conduzir o povo de Israel da escravidão do Egito até a terra prometida. Versículo 29, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, da nossa leitura de hoje. Mas eles são o teu povo e a tua herança que trouxeste pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Então o que Moisés faz aqui, né? Moisés, por ser muito inteligente, ser um homem muito sábio, né? Então ele mesmo, né? Ele lembra a Deus, olhe, não destrua o teu povo. O povo, porque Deus havia, não era que o povo de Israel era um povo bonzinho, um povo puro, um povo santo, né? Esta era a vontade de Deus, transformar o povo de Israel em um povo santo, um povo puro, um povo santificado. A vontade de Deus era essa, mas o povo de Israel não refletia esta vontade de Deus. Então era um povo obstinado, desobediente, que reclamava de tudo, que se queixava de tudo, murmurava, fazia fofoca, inveja, ou seja, era um povo que cometia todos os pecados como os outros povos também cometiam. E eles estavam todos misturados, eles se misturavam com todos os outros povos. Então o que Moisés está lançando aqui, ele está falando para Deus, e veja a astúcia de Moisés, a inteligência de Moisés, o que ele diz? Olha, Deus, não destrua o teu povo, não destrua o povo que tu escolheu para representá-lo aqui na terra. Não destrua, porque se assim você fizer, você vai estar dizendo para aquele povo que você não foi capaz de conduzir o povo de Israel. Você vai estar dizendo para os outros povos que você não foi capaz de conduzir o povo de Israel da escravidão do Egito até a terra prometida. E que esse povo era um povo tão ruim, que este povo é um povo tão ruim, que o Senhor os tirou da escravidão do Egito para matá-los todos no deserto. Então os outros povos vão rir, vão achar graça, porque o Deus de Israel não foi capaz de conduzir o povo dele da escravidão do Egito até a terra prometida. Então veja o tamanho da inteligência de Moisés. Ele mesmo, né? Ele orienta Deus a não matar, não destruir o povo de Israel, pois se assim o fizesse, estaria provando para os outros povos, né, para os outros povos, que o Deus de Israel era um Deus que não tinha condições, capacidade de conduzir aquele povo da escravidão do Egito até a famosa terra prometida. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.
perfeito, mas se você ficou até o final, que você tenha muita paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, a mãozinha ali de positivo, agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!